Seja bem-vindo à Elite. Eu sou Tárcio, tenente do Corpo de Bombeiros, pós-graduado em bodybuilding, pós-graduado também em nutrição esportiva, em fisiologia e biomecânica do exercício. E hoje eu vou fazer aqui uma aula bem didática, bem interessante e também para desmistificar um pouco o que as pessoas entendem sobre treinamento, principalmente no que tange a parte de volume. O que é volume de treinamento? Como calcular o volume de um treino? Então, eu vou fazer essa aula justamente para você entender um pouco do treinamento. Você que às vezes está em dúvida de quantas séries fazer na semana, não sabe por onde começar, então essa aula aqui vai ser específica para você. Bom, então vamos lá. A gente vai falar aqui então sobre o que é realmente o volume de treino. A matemática envolvida por trás ali dessa teoria do volume de treino que muita gente confunde. As pessoas confundem associando o nome volume ao que? A série, carga, enfim, e esquecem realmente do que é o volume para fins hipertróficos. Então vamos lá. O que a gente tem antes, né? O passado, onde a gente fazia o cálculo através da tonelagem. O que é isso? A gente fazia uma multiplicação de séries, repetições e carga. E a gente chegava ali em um valor de volume total. É um jeito trabalhoso, difícil de você quantificar dia após dia e talvez não vai ser o mais simples e eficaz para um treino, para você realmente especificar ali no treino de uma pessoa, de uma prescrição. Então, hoje o consenso é que a contagem do volume é baseada na série semanal por grupamento muscular. Isso não sou eu que estou falando, tá? Isso é um consenso através até da ciência, onde a gente tem aí como nome o Brad Schoenfield, que fez esse desenvolvimento, né? De que a contagem de séries semanais ela já vai traduzir para a gente algo de maneira mais prática, mais direta, relacionado ali aos ganhos de massa muscular. Então, hoje a gente vai simplificar esse cálculo. E o que é o grande problema aqui que a gente tem quando a gente fala de volume? Se a gente fala apenas de volume, a gente está sendo errôneo. E é o que muita gente fala hoje, vincula na internet. É falar de volume achando que apenas o volume, apenas você aumentando o volume de séries, você vai conseguir resultado hipertrófico. O que é uma mentira. Por quê? O volume ele é totalmente dependente da intensidade. Se a gente não tem intensidade associada, nós não temos resultado. O resultado é zero. E quando a gente fala de intensidade, a gente, lógico que subentende a percepção subjetiva do esforço. Ou seja, para cada um essa intensidade vai variar. Para algumas pessoas, uma intensidade pode ser elevada, enquanto para outras aquela mesma intensidade não será. Mas o volume depende da intensidade. Nada adianta eu ficar aumentando o volume sem ter intensidade de treino. E quando a gente fala de intensidade, a gente assume algumas métricas, que é a métrica de séries, tá? A gente tem que chegar próximo da falha. Sim, chegar próximo da falha. Lógico que isso tem que ser de maneira bem pensada, estratégica, em treinos específicos. Não é todo o momento que a gente vai chegar na falha. Lógico, a gente está às vezes começando o exercício, fazendo aquecimento, fazendo uma série preparatória, é um treino regenerativo, é um treino de deload, enfim, são várias variáveis que nós precisamos analisar para que a gente consiga ali mensurar. Mas de maneira geral, a falha ela deve ser sempre buscada, porque quando a gente ainda busca a falha, quando a gente fala de uma pessoa assim comum, iniciante, ela não sabe o que vai significar ali realmente chegar até a falha. Então a gente precisa falar para ela que ela precisa chegar até a falha, para que ela entenda que eu tenho que dar meu máximo. Esse é o ponto, dar o máximo no treino, para que a gente depois consiga fazer a progressão de volume. Qual que é o mínimo necessário? Se a gente pegar hoje na ciência, qual seria então o volume necessário para que eu tenha resultado hipertrófico? Hoje, o colegiado americano, da parte de ciência do esporte, através de vários artigos pesquisados, verificou que o mínimo interessante para que a gente tenha resultado hipertrófico para cada agrupamento muscular seria
o mínimo de 10 séries para cada agrupamento muscular na semana. É isso mesmo, 10 séries seria o mínimo. Lógico que esse número precisa levar em consideração vários fatores. Um deles é a intensidade. Se a gente fala aqui de valor mínimo, a gente precisa falar de um valor mínimo juntamente com uma intensidade. Outro fator que a gente precisa levar em consideração é o nível de treinamento. Uma pessoa que tem um grupamento muscular mais desenvolvido que outro, não faz sentido eu equalizar o volume de treinamento para todos os grupamentos. Uma vez que, se eu preciso desenvolver mais o músculo, eu preciso, logicamente, aumentar o volume daquele grupamento, daquele músculo. Então, tem que levar isso em consideração. Mas um pontapé inicial, um ponto de partida seria o número de 10 séries mínimas para cada agrupamento muscular na semana. E aqui eu falo novamente sobre a individualização do processo, individualização da progressão. O processo ele precisa sim ser feito de maneira individual. Eu não posso engessar o volume. Não posso. Eu preciso fazer ele de maneira individual e maneira progressiva. O que eu quero dizer com isso? Que aumentar o número de séries, ou seja, aumentar o volume de maneira progressiva, é importante para que eu tenha resultados. Isso deve ser feito de maneira o quê? Pensada, estratégica. O aumento real, ele deve ser pensado e calculado, não deve ser feito de qualquer maneira, porque senão a gente acaba entrando em um efeito de muito volume, muito exercício, muita intensidade, o que pode gerar uma sobrecarga no sistema nervoso central. E isso o que vai resultar? Péssima recuperação. Aquela pessoa, aquele indivíduo, ele não vai conseguir performar bem naquele exercício. Na verdade, eu vou ter um efeito retrógrado. Eu não vou conseguir o resultado esperado. E aqui eu trago uma previsão do que a gente teria que fazer e o erro que acontece quando a gente calcula o volume semanal. Então, quando eu penso em volume de treino, a ciência aponta que eu deveria aumentar em 20% o volume semanal para cada agrupamento muscular. É isso aí, 20%. O que acontece? Muita gente acaba errando esse valor, essa conta, e acaba querendo adicionar muito volume para o treinamento. O que acontece? A gente sobrecarrega, a gente acaba aumentando e dobrando o estresse mecânico, o que acaba fazendo com que o sistema nervoso central haja de maneira negativa, sobrecarrega o sistema nervoso central e você tem um efeito retrógrado. Então você não consegue tanto resultado quanto esperado. Então, o ideal é que você faça a progressão, conforme a gente tem aqui, ó, por exemplo, adicionando 3 séries totais para um treino em que você tem aí 18 séries na semana. Então, a gente totaliza aí 21 séries na semana para aquele grupamento muscular. O que é o erro comum que acontece? O professor ele vai lá, vai pegar sua ficha, vai adicionar 3 séries na segunda e 3 séries na quinta. Qual que é o problema disso? Ao invés de 21 séries, que seria o previsto, você vai ter 24 séries semanais. Isso você já está indo para uma sobrecarga. E aqui, eu nem estou falando do tipo de grupamento muscular. Porque quando a gente pensa em grupamento muscular, existem grupamentos musculares maiores, que precisam de mais pancada para poder realmente ter um resultado hipertrófico, e grupamentos menores. Por exemplo, eu não posso comparar o mesmo volume de tríceps para um volume de quadríceps, por exemplo, porque são músculos diferentes. Então, se eu tenho essa sobrecarga, esse erro prático, acaba que você às vezes está ali na academia se esforçando muito, cansando e não está performando bem, está tentando falar isso para quem está ali te acompanhando e não consegue. E é um erro que aqui na Elite, para quem não sabe, eu tenho uma consultoria onde eu tenho um grupo de Elite, né? Os membros da Elite, eles têm todo o treinamento prescrito por mim. A dieta é prescrita por mim e tudo é calculado de maneira técnica.
Tudo acompanhado ali, realmente ponto a ponto, para garantir que não haja isso, para que a gente consiga realmente performar com bom resultado na academia, naquele esporte pretendido. Então, isso é muito importante. Esse erro aqui, ele pode acabar com o seu resultado. Então, a solução, qual que seria a solução então para que eu consiga fazer uma boa, realmente, boa quantificação do volume juntamente com a intensidade no seu treino? Bom, aqui a gente pode fazer então um sistema de ondulação de volume. O que seria isso? Seria a gente empregar aqui uma estratégia em que o volume ele vai variar, ele vai ter ali uma certa oscilação, em momentos em que a gente vai ter uma alta de volume e depois uma baixa de volume. Então, a gente vai ter esses picos de estresse e esses vales de recuperação. Isso justamente é para permitir que o corpo ele se adapte, ele sofra aquele choque, aquele estresse mecânico, se recupere para que depois a gente consiga voltar para um acréscimo de volume. Então isso é importante e segue também a base do treinamento esportivo, onde a gente fala de periodização. A periodização nada mais é do que isso, a gente dividir um treinamento em períodos, em macrociclos, mesociclos, em microciclos e fazer ali uma divisão estratégica, onde a gente consegue ter um período de maior carga, mais repetições, menos repetições, fazendo essas variações, onde a gente consegue estimular ali um indivíduo a um estresse maior e depois a uma recuperação. E fazer isso de maneira ondulatória. E a gente tem hoje na ciência, comprovadamente, né, os artigos eles apontam todos para isso, que a periodização é uma maneira muito eficaz de desenvolver o treinamento esportivo e também desenvolver ali a hipertrofia. Bom, e aqui agora eu falo sobre então a individualização, algo que a gente falou no início, a gente agora retoma com mais atenção. A individualização é considerar que o volume de treino ele depende não só da intensidade, mas também ele é dependente do tipo do indivíduo e da região em que a gente está ali realmente fazendo aquele treinamento. Então, o grupamento muscular para o qual eu vou prescrever aquele treinamento, aquele volume, ele importa. Vamos supor que eu vou fazer um treino específico para alguém que já pratica natação há muitos anos. Então a gente subentende que ele já faz ali, né, bastante exercício na semana. É um exercício mais extenuante. Ele provavelmente vai ter um desenvolvimento maior de dorsal. Ele vai ter um maior desenvolvimento de coxa. Então talvez não seja interessante eu aumentar ainda mais o volume de treino para esses grupamentos muscular, para latíssimo do dorso, para posteriores. Não vai fazer sentido eu aumentar e muito o volume, uma vez que ele já faz uso desses grupamentos durante a semana. E talvez eu tenha um efeito de treino concorrente e menos benefício para a performance. Mesma coisa para um indivíduo normal que vai entrar ali para uma consultoria. Isso eu me deparo muito aqui com as pessoas que vêm para a elite. Às vezes chegam com um bom desenvolvimento de peitoral, mas pouco desenvolvimento de dorsal. Então não adianta eu enfatizar e aumentar o volume, fazer uma estratégia de muito volume para aquele músculo que já é desenvolvido. Na verdade, eu tenho que diminuir o volume para aquele grupamento e aumentar o volume para os menos desenvolvidos, para que a gente consiga ter um equilíbrio corporal, uma melhor simetria corporal. E é isso justamente que a gente busca, um corpo mais simétrico, quando a gente fala de resultado ali estético, né? E existe outro grande problema que é contar o volume para músculos que são sinergistas. O que significa isso? Por exemplo, vamos ali para um exercício multiarticular, que é o agachamento livre. No agachamento livre, você não está ali só recrutando o quadríceps, você recruta o quadríceps, você recruta o glúteo máximo, os paravertebrais. Então, você tem todo um recrutamento muito grande de vários outros músculos. Mas
os outros músculos vão agir de maneira sinérgica, vão ali executar uma função de melhora de postura, de equilíbrio, de estabilidade em relação ao músculo principal, que seria o quadríceps, que seria o mais demandado, seria uma demanda primária. Então, por isso que a gente precisa ali, ao calcular o volume, considerar apenas o volume de treino para o quadríceps, uma vez que o músculo sinergista ele não vai ter uma atuação principal, vai ser ali só para realmente melhorar a consciência corporal, a postura, dar equilíbrio, estabilizar aquele movimento. E existe esse erro de contabilizar aquele exercício para outros grupamentos. Ah, não, aqui eu vou contar exercício como glúteo e está ótimo na semana, então já fiz para glúteo também. E aí é o problema, porque aí você deixa de fazer um exercício, deixa de fazer séries, deixa de fazer volume de treino e acaba perdendo resultado hipertrófico. Então esse erro ele não pode acontecer. Então é importante que isso seja considerado no treinamento do seu aluno. Ele é iniciante? Ele realmente está começando? Você está começando a treinar? Então, se você está começando a treinar, você ainda não tem tanta consciência, você ainda não sabe muito, né, sobre a questão mecânica. Então, você está ali realmente treinando com certa dificuldade. Então, você não vai contabilizar como volume os músculos sinergistas. Você ainda está na parte técnica, você ainda está aprimorando o seu treinamento. Já, se você já treina ali com certa consciência, você já tem tempo de treinamento, você já no nível ali intermediário para avançado, você sabe o que você está fazendo na academia, você sabe como modificar a sua postura para ter uma ênfase, por exemplo, num búlgaro, você jogar o corpo mais para frente para ter uma ênfase em glúteo, jogar o tronco um pouco mais para trás para ter uma ênfase em quadríceps. Então, vocês têm essa noção de consciência corporal, aí sim a gente consegue contabilizar esse volume para os grupos que seriam sinergistas. Então, é importante essa atenção. Então, o resumo de tudo aqui que nós falamos foi justamente a gente considerar hoje, né, como comprovação científica, como início, né, um ponto de partida, considerar um mínimo de 9 a 10 séries para cada agrupamento muscular. E isso é muito importante. Lógico que isso é um norte, isso não é uma regra, mas é uma média através de artigos onde o colegiado americano ele reuniu vários estudos e chegaram à conclusão de que 9 a 10 séries semanais para o iniciante já são suficientes para a gente ter o início de resultados hipertróficos. Sabendo disso, nós sabemos que também, para que a gente consiga ter esse volume, nós temos que ter associado a intensidade. É uma métrica que ela só é válida se a execução for próximo da falha. Se nós tivermos ali realmente uma intensidade de treino. Então, você que está aí vendo esse vídeo, treine até chegar à falha. Vai chegar a falha em todos os treinos? Eu sei que você não vai falhar em todos os treinos. Mas quando eu te falo para chegar até a falha, você vai tentar ao máximo chegar nela ou próximo dela. E é isso que é esperado de um bom treinamento. Além disso, a gente associa então a progressão inteligente. O que é isso? É a gente saber como e quando fazer o acréscimo de volume. Não é em todos os momentos. Se você está ali realmente fazendo uma progressão de carga associada, você precisa entender que não consigo aumentar o volume de maneira esporádica. Ele tem que ser realmente bem pensado. Então, nós temos aí essa ondulação que pode ser feita de picos de estresse com vales de recuperação, onde a gente aumenta em 20% a carga semanal. Lembrando daquele gráfico, a oscilação ela deve ser respeitada para que a gente tenha período de recuperação. E a gente chega então no que a gente quer, que é o resultado hipertrófico. E aqui eu termino com essa seguinte frase: o volume não é o quanto o aluno levanta ou que a planilha vai somar. O volume é quanto o músculo-alvo ele efetivamente percebe, intenciona e suporta.
Ou seja, a matemática ela vai pouco importar para você que vai lá treinar. Você tem que entender que o treino ele precede, né, um bom planejamento, uma boa estratégia. É o que hoje eu faço na consultoria. Através da consultoria, hoje eu atendo diversos alunos pelo Brasil, em que eu faço treinos e dietas que eu chamo de operações. Operações essas que vão entregar realmente resultado. Mas são feitas de maneira técnica, didática. Mas de nada adianta eu passar lá um volume de treino de qualquer jeito. Não. É realmente pensado ali para ter resultado dentro daquela rotina, dentro daquela individualização. E isso é muito importante. Então, não se fala em volume sem se falar em intensidade. Então, pense sempre em treinar na maior intensidade possível para você conseguir o resultado que você quer. Seja um melhor condicionamento físico, seja um melhor suporte para aquele esporte que você faz, para aquele esporte que você desenvolve, ou então seja para o resultado tão esperado, que é o resultado hipertrófico. Chegamos ao fim dessa aula, desse aulão, né? Para você entender de uma vez por todas o que é volume de treino. Você que está na dúvida, você começou, você digitou no YouTube aqui o que é volume, é porque você está na dúvida, você não sabe como treinar, você tem certa dificuldade. Ou então se você quer aprender um pouco mais. E o que eu estou trazendo aqui não é falácia, não é nada, é realmente base científica. O mais atual, realmente, do treinamento, da parte de bodybuilding, eu estou trazendo aqui para você de maneira fácil, didática, para você entender de uma vez por todas e não ter mais dúvida. Ficou alguma dúvida? Então deixa aqui nos comentários que a gente vai trocar uma ideia, eu vou tirando dúvida, a gente vai conversando, trocando experiência, que é o grande propósito aqui do canal.